tinha feito, essa aqui é a última aula, né? Eu tinha deixado um exercício para vocês até fazerem, acho que é essa aqui. Tínhamos já introduzido, não sei. Você deu a última aula, Maria? Eu acho que sim. Foi de sábado, né? Essa aula de sábado foi mecânica clássica? Não, foi Campus Forte. Não, esse não sábado, o outro sábado. É dela, tá? O outro? Tá. Você veio, Mariana? Então, não, se você veio, é que eu não estou vendo. Deixa eu ver. Tem data aí. Procura a data aí. Dia 28 de maio. Dia 7. Foi dia 7, né? Vamos ver aqui, Mariana. Daí não. Eu estou achando que não é a última aula. Você deve ter. Mariana veio. Quer dizer, ela falou que veio, então ela sabe mais do que eu. Mas eu não estou achando a matéria aqui. Porque foi no dia que a gente esperou que ela viesse no pré-vestibular. Isso, a gente até te esperou para chegar no pré-vestibular. Foi isso mesmo. Porque tá separado. Ah, só tô com a última linha. Isso não está aqui não. A Cana veio naquele sábado? Não veio? Deixa eu pegar o caderno. E aí, Mariana, deixa eu dar uma conferida com você. Dá licença. Foi dia 7, né? Ah, tá, termina aqui, exatamente. Foi onde eu deixei com vocês. Falei, ó, vamos. Mariana, vê aí. Depois eu vejo. Você vê depois, né? Ó, dia 7, já tá certo. Então vamos lá. Eu falei de SU4, né? Lembra que eu fiz a matriz de SU4 aí com vocês? Vê se não tá fora de ordem, não. Então eu tinha feito com vocês o seguinte, né? Nós estávamos trabalhando agora no gauging, né? No calibre, né? No gauging de uma simetria não abeliana, era o que nós estávamos fazendo. Então, só retomando então no final da aula passada. Tínhamos explicado qual era digamos, o que é não abeliano, tínhamos dado a estrutura do grupo, né? Tínhamos falado, inclusive, como exemplos explícitos, nós tínhamos trabalhado no grupo SU4, e aí depois, falei, ó, generalização vai para SUN, então deixa eu colocar aqui. Então, nós tínhamos a seguinte situação. Vou voltar aqui, final da aula passada, os 15 últimos minutos, tá? Lagrangiano global era isso aqui, então, I, Pythagoras, Psicon, mais I, Pythagoras, sigma, gradiente, sigma, escalar gradiente. Então, eu estava chamando a atenção de vocês, era que o campo psi agora, ele contém dois índices, né? Nós temos, ele contém sempre o índice espinorial. Então, primeiro que vai ter um índice de flavor que eu chamei de I. Então, esse índice aqui, o que nós chamávamos de flavor, que é o índice da simetria interna. E o índice espinorial alfa, esse aqui é o famoso índice espinorial, que vai de 1 a 2, são espinores de duas componentes, porque nós estamos em 3 dimensões euclidianas. Então, alfa igual a 1 a 2 é o índice espinorial, e I, indo de 1 até N, é o índice da representação do grupo SUN. A transformação de simetria global é essa aqui. Se alfa I, por uma transformação do grupo SUN, né, nós tínhamos trabalhado o que era o grupo SUN, ele vai no si alfa, então faz si I alfa linha, que é R I J, si J alfa. Então, essa matriz ela não toca no índice espinorial, ela promove a mescla só dos índices internos, que é uma transformação de simetria interna. A gente pode, esquematicamente, em termos matriciais, escrever dessa forma, R-Si. Né? Onde essa matriz R, então, é uma matriz pertencente ao grupo SUN, portanto, é uma matriz que é unitária, é uma matriz N por N. É unitária e é especial. O determinante dela vale mais 1. Uma matriz desse tipo aqui, nós já sabíamos, já tínhamos feito os cálculos aqui, nós sabemos que essa matriz pode sempre ser expandida dessa forma. Exponencial, que eu coloquei aqui, e exponencial de I, ômega A, sigma A. Então, a matriz de SUN, ela pode sempre ser colocada como exponenciação dessa matriz aqui, onde as matrizes sigma A, nós temos os ômega A, são os parâmetros, né? Então, são esse índice A vai de 1 até N2 menos 1, que é o número de parâmetros independentes do grupo SUN, nós já tínhamos visto. Ômega A são os
N2 menos 1 parâmetros independentes, né? A matriz, uma matriz, né? É o grupo SUN. Então, o grupo SUN é identificado por N2 menos 1, caso SU3, SU2, justamente são 3 parâmetros. E o sigma I são as matrizes geradoras. Os geradores, né? Ou matrizes geradoras. Característica dessas matrizes sigma A, todas são hermitianas, cada matriz dessa isoladamente é hermitiana, e cada matriz dessa isoladamente tem traço igual. Né? E essa relação aqui, voltando aqui, é para ser entendida dessa forma, né? Quer dizer, quando a gente escreve isso dessa forma, psilinha I, quer dizer o inicial, vou colocar psilinha I, essa matriz aqui exponenciada I, ômega A, sigma A, isso aqui é exponencial de uma matriz, índice IJ. Então, se a transformação é infinitesimal, os parâmetros do grupo são todos muito pequenos, muito menores do que 1 em modo, todos os parâmetros são infinitésimos, né? A gente pode escrever essa relação dessa forma, psilinha I. O primeiro elemento dessa expansão é a identidade, delta e J, da psi, e depois aqui nós colocamos I, ômega A, as matrizes geradoras sigma A, elemento IJ, CJ, isso aqui, e a transformação infinitesimal do grupo SUN atuando nos campos psi. Então, isso nós tínhamos feito. E aí, a nossa ideia agora era fazer o quê? Então, a lição que nós vamos aprender do caso que nós estudamos anteriormente, que era a transformação de uma simetria global em uma simetria local com as prescrições de introdução dos potenciais, né, de fluxo. Então, o que nós entendemos da outra vez era que, então, agora a simetria, quer dizer, o lagrangiano global vai virar um lagrangiano. Se botar a primeira simetria, vai ficar. Então, simetria vai ser simetria global passa. Liguei para o caminho. Simetria global passa a simetria local. Então, significa o quê? Significa que cada parâmetro ômega A do grupo vai se tornar agora uma função também de pessoas. Então, a transformação R, ela passa por uma transformação R, que é exponencial, e ômega A dx sigma A. Então, isso aqui é a transformação de simetria local. Né? Nós já tínhamos estudado numa aula especial todas as possíveis motivações para nós trabalharmos as simetrias locais. O que significa, né, querer que uma simetria global vire uma simetria local. Bom, com isso aqui, então, nós vamos passar também fazer com que esse lagrangiano global passe a um lagrangiano local. E aí, nós vimos a prescrição é que a derivada temporal ela passe a uma derivada temporal que é dita por variante de Gauge, que é, nós aprendemos, é a derivada anterior mais I vezes, e aí nós colocávamos aí o potencial, o campo φ. Nesse caso, nós temos, né, nós temos que a transformação do campo, nós temos para cada parâmetro do grupo, é como se nós tivéssemos N2 menos 1 parâmetros. Então, nós temos que colocar, aqui nós vimos que a prescrição era colocar N2, botar os geradores, e aqui, botar assim, botar os campos, né? Entraríamos com os campos aqui, e a dx. E aí nós vimos que cada campo desse, né, vai ter que trazer, para cada campo eu trago um gerador. Então, nós tínhamos já feito isso. Então, essa aqui era a prescrição para a derivada covariante.
vou especificar melhor o que era isso. E, sendo, né, uma transformação, querendo que a simetria fique local, de novo, o que nós queremos? Que a derivada espacial, o gradiente, ele transite para um operador de derivada espacial que seja também, a gente chamava de covariante de Gauge. Nós aprendemos que temos que introduzir uma parte nova, então esse gradiente vai vir de uma derivada chamada covariante de Gauge, que é o gradiente usual mais I. Isso aqui a gente colocava menos I, a gente fazia assim. Aprende a fazer lá no caso abeliano, no caso que a gente estudou abeliano, menos I. Aí aqui a gente colocava um campo vetorial, mas aí agora eu vou ter tanto os campos vetoriais quanto são os parâmetros, e aqui coloco também as matrizes. Né? Isso significa, a leitura disso aqui é a seguinte, né? Essa derivada aqui, dt, então, quando eu escrever esse operador de derivada dt atuando em si, isso aqui é para ser lido dessa maneira. ddt mais I e A, sigma A, atuando em psi. Lembrando que isso aqui são matrizes do grupo. Então, isso aqui significa que a derivada temporal da iésima componente do campo, aqui tem a matriz identidade, não tem nada aqui, é a matriz identidade. Então, é a derivada usual da iésima componente do campo, e aqui vão entrar chamados campos, né? Os campos escalares de Canida, aqui sigma A e J. Então, essa derivada, ela faz, diferentemente do outro caso, em que o campo que aparecia aqui era o mesmo que estava aqui, aqui não. A iésima componente, a derivada covariante da iésima componente vai depender das demais componentes. É isso que vai fazer, então, gerar a chamada interação. Vamos depois elaborar um pouquinho mais sobre isso. E a mesma coisa vai acontecer com a derivada espacial. A derivada espacial da componente psi vai ser o gradiente usual da componente psi mais I matriz N por N, se joga. Então, essa prescrição, como nós tínhamos aprendido, garante que ao fazer uma simetria ficar local, o que a gente tem que fazer é aproveitar a mesma densidade de Lagrangiano global e simplesmente no lugar onde tinha as derivadas antigas, a gente repõe as derivadas novas, que isso vai ficar I, psidaga, e aí ddt, de psi, aqui tem forma matricial. Então, isso aqui seria isso aqui. Quando eu for substituir essa expressão aqui, eu vou substituir essa expressão toda. Estou botando assim. E o outro termo vai ser mais I, sigma, escalar gradiente, sigma escalar D. Sim, aqui tem que ser só explicar uma coisinha para vocês prestarem atenção, que essa matriz sigma, ela faz a ponte dos índices espinoriais. Então esse termo aqui é para ser lido assim, ó. Psi, alfa, e essa matriz aqui, a matriz hermitiana conjugada. Vamos botar aqui. Então, tirando a notação de matriz, ela agora vai ficar sob a forma de componentes e do estado. Essa matriz sigma, ela vai, então vamos pegar aqui a matriz sigma, sigma e J, ou sigma alfa, escalar, D, esse produto escalar, então vai ficar a matriz sigma x derivada de x, matriz sigma y derivada de y, e aqui vai ser psi, beta, i. Tá? Então, essa matriz, a matriz de Pauli, é a matriz espaço-tempo. Ela faz o mix, né, no Lagrangiano terminônico, das componentes espaciais. Alfa e beta é 1 e 2. Tudo aqui, ao mesmo tempo, eu tenho aqui esses índices
índices que vão de 1 até N. Aqui dentro, embutido aqui dentro, eu vou abrir isso já. Tem uma matriz N por N também. Então, é o produto tensorial, está acontecendo, é o produto tensorial de duas simetrias que estão em jogo. Uma é a simetria espacial, SO3, vou detalhar isso um pouquinho mais. Estou só, por enquanto, mostrando para vocês que o procedimento é esse. Agora vamos aprender a entrar, né, nessas expressões aí. Então, já seguimos uma parte da ciência, seguimos uma parte do procedimento, que é criar as derivadas covariantes. Então, nós já sabemos que, como covariante, sei que isso aqui, então, agora, vai ser localmente invariante. E o que nós sabemos? Nós sabemos que as derivadas covariantes, elas se transformam da mesma forma do que o campo. Então, a novidade que está aqui é isso aqui, ó, dt de psi linha é R dt psi. As derivadas se transformam exatamente como os campos. E a derivada espacial do psi, tudo linha, também é R, derivada espacial do psi. Isso aqui é justamente o significado de nós termos introduzido a derivada covariante. Nós aprendemos lá na outra parte, quando a gente fez o caso do eletromagnetismo, que era o caso que nos ensina tudo sobre as teorias de Young-Mills, né? Falei lá com você, lembrem-se que essa derivada, que é a derivada covariante, né, que nós, ela naturalmente aparecia, ela é a lei de transformação que garante a derivada, a operador de derivada, a característica de ser uma derivada covariante é que a derivada do campo se transforma da mesma forma que o campo. Senão tinha toda aquela discussão dessa derivada pegar a derivada do parâmetro que está aqui. Era esse que era o problema. Então se introduzia a derivada covariante. Então estas, né, leis de transformação que mostram que esse ponto, dt psi, e o gradiente covariante de psi, né, sofrem a mesma transformação local de psi. Garantem, né, ou asseguram, justificam a denominação derivadas covariantes de rede Então, é isso que é a derivada covariante. Falou, tudo bem? É isso que garante que isso aqui é a derivada covariante, tá? Você veio a última aula? Você sabe? Naquele sábado, você veio? Vai ficar meio perdida hoje, tá? Então depois você tem que recuperar, porque você vai ficar totalmente alienado hoje. Eu estou falando de uma coisa, eu não estou caminhando direto, tá? Não estou fazendo muita revisão, não. Depois você pega aí, você deixa nos garotos.
Bom, vamos lá. Da nossa lição lá da parte do eletromagnetismo, né, da teoria de Gauss-Weberiana, nós sabíamos que essa lei de derivada por variância, a transformação da derivada por variância, nos permite fixar. Vamos colocar o seguinte, vamos colocar o que nós vamos fazer. Eu vou abrir um parênteses, mas eu vou colocar o que nós temos em mente, né? Então, o passo sucessivo no programa de Yang-Mills é a partir Então, vamos ver como é que esses campos se transformam a partir daí, tá? Vamos falar o seguinte, né? Então tá legal, o que a gente tem é o seguinte, né? Só para não ficar muito artificial, a gente vai manipulando muitas coisas sem saber exatamente o que a gente está fazendo. Eu acho que vale a pena um parênteses, só para a gente poder entender melhor como é que fica a estrutura, né? Então, a simetria local agora, né? Nós temos o lagrangiano local, de simetria SUN. Então, a forma dele ficou assim, né? Então, dessa forma que está aqui, está tudo em forma matricial. Esse vetor aqui, esse é um vetor coluna com N componentes, para essa derivada covariante aqui. Isso aqui é um vetor coluna. Esse aqui é um vetor coluna com N componentes, né? Quer dizer, um vetor. Uma matriz coluna, né? Então, isso aqui é uma matriz coluna com N componentes. E isso aqui é uma matriz linha, a matriz hermitiana conjugada é a matriz linha, né? A matriz com N componentes espinoriais. Cada componente por si já é um espinor. E aqui é uma matriz linha, né? Que é o hermitiano conjugado com N componentes também espinoriais. O mesmo vai acontecer aqui. Essa aqui é uma matriz, coluna,
Isso aqui é uma matriz linha, isso aqui é uma matriz coluna também no sentido espinorial. Claro, vocês estão lembrados que cada objeto desse é um psi e alfa. Então, cada férmio, cada espinor, psi1, psi2, psi3, psi-n, é por sua vez um espinor. A estrutura disso aqui, na verdade, não é um N, são dois N componentes, que é como se fosse assim, eu tenho psi1, psi2, blá, 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 psi-n. Agora, lembre-se, cada psi desse é um espinor. Então, isso aqui vai ser psi1, componente 1, psi1, componente 2. Esse 1 e 2 aqui é no sentido espinorial. Depois, psi2, componente 1, psi2, componente 2. E assim vai. E aí, nós vamos ter psi-n, componente 1, psi-n, componente 2. Então, é como se a gente pegasse vetores de duas componentes e colocasse sob a forma de um vetor de n componentes. Então, o férmio psi1, o férmio psi2, o férmio psi3, o férmio psi-n. Agora, cada férmiozinho desse tem componente 1 e 2. Então, é isso que está em jogo aqui. Essa estrutura está representada aqui, dessa forma. Bom, feito isso, vamos agora começar a uma expressão muito formal. Né? Então, isso aqui também é a mesma coisa, é uma matriz linha, isso aqui é uma matriz coluna e a matriz sigma ali no meio. Claro que agora a gente vai começar a abrir esses índices aí. Então, no espaço de flavors, né? No espaço de flavor, vamos colocar, então, Lagrangiano. O local já vai se abrindo da seguinte maneira. Isso aqui é diagonal no espaço fermiônico. No espaço dos espinores não tem nenhuma matriz ali. Então, isso aqui significa que é I, psi, I, alfa, está, DDT, do psi, I, alfa. Alfa com alfa e I com I. Então, beleza. Esse primeiro termo não tem nenhuma matriz para fazer mixing. Agora, aqui a situação é um pouquinho diferente, como eu tinha falado. Isso aqui tem... Esse objeto aqui tem uma matriz aqui dentro, sigma. Então, na verdade, isso aqui tem que ser... Bom, vamos colocar da seguinte maneira. Isso aqui é ins I, alfa. Aí nós temos as matrizes sigma, que vão ter aqui alfa, beta, escalar, esse operador de derivada, psi. Tudo isso aqui, vai ser I, beta. Que aí... Então, a matriz sigma faz o mixing dos índices espinoriais, como era no caso da equação espinorial, a equação de Pauli usual. Agora, vamos ter que abrir esses objetos aqui. Então, o problema agora, a novidade do caso de Young-Mills, do caso não abeliano, vai ser o aparecimento dos campos de calibre aqui dentro, mas ligados a matrizes que vão fazer o mixing dos diferentes flavors. É o que vai fazer, na verdade, fisicamente é o que vai fazer a interação. Vamos colocar aqui. Vamos abrir agora essa expressão, como a gente já sabia. Quem é DDT e quem é a derivada por variante espacial. Então, nosso lagrangiano local vai ficar I, psi, I, alfa, estar. E aí, DDT. Então, o primeiro termo do DDT é DDT, psi, I, alfa. Aí nós temos o segundo termo, que é mais I, Φ, são os campos, né, de calibre, as matrizes geradoras, sigma I, J, Si, J, alfa. Então, esse aí é o primeiro termo. Então, a gente está vendo que esse termo que traz a interação com o campo de calibre faz o mixing dos diferentes flavors, né? Vamos em frente. É a estrutura isso do modelo, por exemplo, Weinberg falando. Depois da interação fraca, a interação, por exemplo, o que vai acontecer, eu vou ter, por exemplo, um elétron e um neutrino interagindo com a troca de um campo de Gauge, um bóson vetorial. Então, essa mistura de flavor que faz que numa teoria não abeliana, como por exemplo a teoria eletrofraca, onde há um decaimento fraco, isso pode ser geral, haja mistura de, por exemplo, de elétron com neutrino, porque na QED, na eletrodinâmica, como nós fizemos nas aulas anteriores, na eletrodinâmica só tem elétron, elétron interagindo com elétron, trocando campo de Gauge, trocando potenciais, né, vetoriais de Maxwell. Mas aqui não, eu estou com uma estrutura não abeliana, então eu tenho diferentes flavors do campo, então eu tenho diferentes partículas
Então, esse psi alfa, por exemplo, né, na teoria de Salam-Schreiber, quando eu escrevo esse termo desse tipo de psi, significa que a componente psi1 é o campo do neutrino, e a segunda componente é o elétron. Então, esses N flavors, psi1, psi2, blá blá blá, N, podem estar representando diferentes, estão representando diferentes espinores que são diferentes termos. Então, por exemplo, eu teria elétron e neutrino. Então, numa interação, um termo como esse, que é um termo de interação, nós já aprendemos, né, são termos cúbicos dos campos, um campo, outro campo, outro campo, isso aqui é uma matriz constante, eu vou ter, na verdade, mistura de diferentes objetos, diferentes flavors. Eu poderia ter um neutrino com elétron, trocando algum outro tipo de campo. Então, é daqui que sai a interação. Essa é a estrutura do que a gente vai falando. Eu vou elaborar mais sobre isso, mas eu estou só mostrando que a coisa já está nascendo. Fala aí. Naquela hora que você botou aquele vetorzão coluna com psi1, psi2, então, fazendo analogia, aquele Mi ali... Seria neutrino, componente espinorial 1, Tá. neutrino, componente espinorial 2. Elétron, componente espinorial 1, elétron, componente espinorial 2. Estou dizendo que os termos são representados por espinores. Claro que não numa visão relativista. Na relatividade, nós vamos ver aqui, são espinores de 4 componentes. Mas nós estamos falando de espinores em mundos de 3 dimensões. Nós não estamos ainda introduzindo a relatividade. Esse formalismo vai ser imediatamente incorporado pela relatividade. A diferença na relatividade é que, em vez de escrever 2 termos separados, eu vou escrever os 2 termos juntos sob a forma de uma coisa covariante para fazer isso. Simplesmente isso. Componente 0 vai ser aquilo e a componente 1 vai ser isso. Então eu prefiro fazer a coisa não relativista, porque a gente, depois, quando relativiza, é só juntar tudo numa expressão só. Muito bem, vamos em frente. Então vamos fazer a segunda parte, que é a parte espacial. Mais I, então, psi, I, alfa, está. Aí aqui dentro, eu vou ter sigma, alfa, beta, escalar. Aí nós vamos ter B, do psi, I, beta. Então, aqui não tem matriz do espaço versus o N. O primeiro termo é a identidade do espaço interno. Depois vai entrar agora o termo com o A. Então agora aqui vai entrar menos I, A. Sigma. Sigma. Elemento IJ. J, que a gente pode, então, né? Pode fazer o seguinte, de novo. Quer dizer, na verdade, tudo isso que está aqui está escondido ali. Nós estamos começando a abrir a caixinha. Nós estamos começando a revelar todas as peças que estão aqui dentro, dessa forma compacta. Claro que quando a gente faz teoria de Mills, a gente sempre trabalha dessa forma compacta para poder compreender. Mas na hora de fazer os cálculos explícitos, muitas vezes a gente precisa abrir as expressões para saber, né, o detalhe da densidade lagrangiana. Então, vamos continuar. A gente pode agora quebrar esse lagrangiano em 2 partes. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a primeira parte, que é I, se I, alfa, está? Se I, alfa, ponto. E depois, pegar outra, porque me chama, fala, querida. É nada ali, né? Oi? É nada, né? Aonde? Aqui é nada, obrigado. Corrijam aí, por favor. O primeiro termo é a derivada usual. Não, obrigado. Tá certo. Vamos pegar justamente o termo do nada agora. Mais I, si, I, alfa, estar, sigma, alfa, beta, escalar, gradiente, do psi, I. Então, isso aqui, que vocês observarem bem, é exatamente, são N réplicas da densidade de Lagrangiano de Pauli para cada I. I igual a 1. Isso aqui é um Lagrangiano fermiônico. I igual a 2, outro Lagrangiano fermiônico. Então, aqui nós temos N, né? Nós temos, então, N, termos livres, né? Então, vamos ver, né?
N campos fermiônicos. E é a ação típica, né? É a ação típica de N campos fermiônicos. 1, 2, 3 e, como a gente fez, alfa igual a 1 e 2. Então isso aqui é a ação, como se fossem N famílias. Agora é que vão entrar as interações, mais o setor de interações. Então vou dar Lagrangiano local, mais vamos colocar aqui a densidade de Lagrangiano de interações. Com as interações. Então vamos colocar aqui as interações. Interações, na verdade, da matéria com o setor de gate. Vamos botar Lagrangiano de interações, matéria, gate. Porque o campo fermiônico pode representar a matéria. Então, essa interação da matéria com os campos de calibre, com os campos de gate, nesse sentido. E depois nós vamos ter que, no final da aula de hoje, nós vamos ver que os campos de gate também têm as interações entre eles, diferentemente da teoria de Maxwell. Não acontece isso na eletrodinâmica, não vai acontecer isso nas teorias de movimento. Então, ó, então por isso eu estou diferenciando aqui. Estou falando interações da matéria com os campos de gate, interação dos elétrons com os campos de Maxwell. Tá? Isso eu estou querendo dizer. Então vamos lá. Então o primeiro termo é I com I na menos 1, vou ficar menos psi I alfa está sigma A I J si J alfa e A. Então, ó, aqui, ó, exatamente a densidade de carga, psi estar psi, interagindo com o potencial escalar. E depois o outro termo vai ser I com menos I dá 1, vai ficar mais psi I alfa estar sigma alfa beta sigma A I J psi J beta. E tudo isso aqui escalar A. E esse produto escalar aqui é o produto escalar no sentido espacial, significa a matriz sigma x com o campo AA, componente x, depois a matriz sigma y com o campo AA, componente y. Então tem três, porque essas coisas a gente carrega muitas notações, tem três espaços em jogo aqui. Tem o espaço-tempo, flecha a flecha. Sigma x, AX, sigma y, AY, sigma z, AZ. Depois tem os índices espinoriais. E depois nós temos os índices de flavor. Se o cara quiser ir no fundo, eliminar até a flechinha, o máximo que a gente pode fazer aqui é dizer o seguinte, podemos escrever isso dessa maneira. Psi I alfa estar. Aí aqui a gente pode botar assim, ó, matriz sigma I grande. Então vou botar uma outra letra, vou chamar de latino grego, botar certo que bota A maiúsculo, vocês acham? Bom, vou botar índice I maiúsculo, I, alfa, beta, sigma, isto, J beta, e aí aqui eu fiz o produto escalar, esse índice I grande está designando os índices do espaço-tempo. Então, esse índice I grande, vamos colocar aqui. I grande é 1, 2, 3. X, Y, Z. São os índices do espaço. Então, nós temos três categorias de índices aí. Os índices do espaço, os índices da representação espinorial, alfa, beta, e os índices do mundo interno, do mundo de sabores, do mundo de flavors, que são os índices A, são as matrizes, né? Os geradores do grupo,
E os índices de J. Então nós temos A, I grande e alfa. Então nós temos 4 categorias de índices na mesma estrutura. Por isso que era fácil deixar tudo daquela forma, sem índice, né? Mas aí o cara fica meio perdidão, o que está acontecendo. Então vamos só especificar de novo, desculpa que eu estou sendo repetitivo, mas as primeiras vezes que eu vi isso também eu ficava meio atordoado com tanto índice, né? Mas é só para a gente entender. Então nós temos o índice I, são os índices espaciais. Eles estão dizendo que nós estamos fazendo o seguinte: sigma x a x mais sigma y a y mais sigma z a z. Então estou fazendo o produto escalar no sentido de sigma com vetor. Depois nós temos os índices alfa beta 1 e 2. Então, são os índices de matriz no espaço espinorreal. Índices espinorreais. Depois nós temos os índices A. A vai de 1 até N2 menos 1. Então esses índices aqui, eles são os índices dos geradores da simetria S-U-N. E depois os índices I e J, que vão de 1 até N, são os índices flavor no espaço dos geradores. Então, são as categorias de smartphone, é isso que está em jogo. Então, essa parte aqui, ela está representando as interações. Então, nós estamos vendo aqui que nós temos a densidade de carga interagindo com o campo e aqui a densidade de corrente interagindo com o campo. Tá? Quer dizer, Foi. no espaço onde atuam os geradores. Né? Isso é no espaço do gerador, no espaço onde atuam os geradores. Cada Izinho, cada Jzinho, na teoria eletrofrágica, seria uma partícula, tipo neutrino, elétron, neutrino, exatamente. Por exemplo, na QCD teria o quark U com portal, o quark U com portal e o quark U com a terceira coisa. A intenção do grupo é S3, vou descrever a QCD, e a QCD está aqui. Esses carinhos aqui, nós temos 8 gluons, quer dizer, vamos falar sobre isso aí, os jogos que eu posso apagar aqui, né? Continuar. Por exemplo, só para a gente exemplificar com mais exatidão, com mais ilustração, vou apagar isso aqui. Por exemplo, no caso do SO2, né? O SO2 left, da teoria eletrofrágica. No caso SO2, a simetria da teoria eletrofrágica, que é a teoria que faz, né, a unificação, mostra que as interações eletromagnéticas e as interações clássicas têm uma origem comum, elas têm um grupo de Young-Mills, um grupo de gauge que é SO2 left e a simetria o 1 right. Eu estou só colocando o setor SO2 left. Na teoria SO2 left, então, o grupo que está em jogo é o SO2. É o SO2. Nem botar left, tipo left, para não ficar confundindo o negócio aqui. É desnecessário, nesse momento aqui já. É o grupo SO2. O nosso psi, então, nós vamos ter, psi, ele tem psi. Então nós vamos ter psi1 e psi2. Nós fazemos assim, o psi1 nós identificamos um neutrino e o psi2, por exemplo, nós identificamos com um elétron. Ou se for o outro lepton, de repente um lepton e o seu neutrino associado. Pode ser o gluon. Então nós colocamos, no fundo o que eu estou dizendo é isso, essa simetria, ela me faz criar um dublete
com dois campos fermiônicos diferentes. Isso aqui é o neutrino, isso aqui é o elétron. Claro que agora o neutrino é um spinor com duas componentes aqui. Nós estamos usando ainda o spinor do SO3. E aqui o elétron é um spinor com duas componentes. Então é isso que está em jogo. Então o grupo é o grupo SO2. O grupo significa então que eu estou pegando a representação 2 de SO2, estou colocando aqui um dublete com o neutrino e com o elétron. E aí cada um desses tem duas componentes, que é a componente fermiônica do 1 do neutrino, componente fermiônica 2 do neutrino. Componente fermiônica 1 do elétron, componente fermiônica 2 do elétron. Está lá. Agora, quem são? Nós temos o índice A correndo de 1, nesse caso, então N é 2. N2 menos 1 é 4, então é 3. Então nós vamos ter A igual a 1, 2, 3. Então nós vamos ter 3 potenciais de 1, de 2 e 3. E lá, o A1, o vetor A1, o vetor A2 e o vetor A3. Então, o índice A. Na derivada por variante, então, quando aparece essa expressão aqui, sigma, vamos dizer que a gente vai ter isso aqui, aquele termo típico, né? Psi, dagger, vamos colocar assim, psi dagger, sigma, escalar, A, sigma, A, psi. Então, nós temos esse termo típico aqui. Todos nós sabemos, lembra lá dos cursos da gente nas aulas de março, que o grupo SO2, quando a gente trabalhou a relação entre SO3 e SO2, nós vimos que os geradores do grupo SO2 são as matrizes de Pauli sobre 2. Né? Então, os geradores de SO2, nós já tínhamos estudado, são o meio das matrizes de Pauli. E a álgebra de Lie de SO2, se vocês se lembram bem, era sigma A sobre 2, sigma B sobre 2, igual a I, epsilon ABC, sigma C sobre 2. Está lá, álgebra de Lie de SO2. Nós chamávamos até de SO2 pequeno. Só que lá no início do curso, esse SO2 era o SO2 associado ao mundo espacial, SO3 espacial. Esse SO2 é um outro SO2. Esse SO2 é o SO2 da simetria de Flavor, do fato de que eu estou tratando neutrinos e elétrons como membros de uma única família. Mas é um SO2 também. O grupo SO2 ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito eclético. Você pode ter vários SO2 em física, tem que saber de qual SO2 você está falando. Você tem o SO2 associado ao grupo SO3. Tem o SO2, que é a simetria de Lorentz, a simetria de rotações no espaço fermiônico. Esse é um SO2. Depois, que é na verdade o SO2 da mecânica quântica, quando a gente estuda momento angular. A álgebra de momento angular e a álgebra de SO2. É uma álgebra espacial, são rotações no espaço. Depois nós temos uma álgebra de SO2 associada ao spin, que na mecânica quântica usual, não relativística, na mecânica quântica de Schrödinger, é um índice interno. Então eu tenho elétron com spin up, elétron com spin down. Eu introduzo o SO2 agora associado ao spin, o número quântico de spin. Depois, nós temos o SO2 de spin isotópico, que é o SO2 da física nuclear, onde eu coloco prótons e nêutrons numa única família. Uma simetria que mistura, que diz que nêutrons e prótons são quase indistinguíveis do ponto de vista das interações fortes. Do ponto de vista eletromagnético, a carga distingue. A simetria SO2, ela não existe no mundo eletromagnético, mas no mundo nuclear, quando prótons e nêutrons são praticamente indistinguíveis, próton atrai próton, nêutron atrai nêutron, próton atrai nêutron, dentro do núcleo atômico, eu tenho uma simetria SO2 que nós chamamos de simetria SO2 de spin isotópico. É a simetria dos mesons pi também. Depois, na teoria de Stalan-Glasch-Weinberg, que é quando a gente vai falar dessa interação eletrofraca, aparece uma outra simetria, que é chamada de simetria SO2 left, que é uma simetria que diz que fermions left existem em dupletes. SO2, esse SO2 da simetria desse modelo de Stalan-Glasch-Weinberg. Então, pelo menos 4 simetrias SO2 aparecem em física, cada uma com um significado diferente.
mas é a mesma estrutura de grupo de Lie que se amolda a vários fenômenos, né? A vários sistemas. Né? Spin, momento angular orbital, momento spin isotópico e o S2 associado à chamada hipercarga frágil. Não, é um quarto número quântico associado a S2. Só estou colocando isso para vocês, entendeu? Vocês podem ficar confusos. A álgebra mesmo, esse S2 que está aparecendo aqui, é o mesmo S2 que apareceu lá atrás. Só que esse S2 que está aparecendo aqui não é o S2 que está contabilizando. Existe o S2 que está contabilizando. Essa matriz de Pauli aqui, essas matrizes de Pauli aqui não são essas matrizes de Pauli. Até é bom mexer nisso. Essas matrizes de Pauli aqui são as matrizes de Pauli do setor espacial. Então, essas aqui eu vou chamar, como eu tinha colocado aqueles índices, sigma 1, sigma I, que pode ser sigma X, sigma Y e sigma Z. Então, esse termo aqui, ele se escreve dessa forma. Isso eu quero colocar para vocês. Vou botar no intervalo, a gente começou 5h25. 5h30, 5h30 a gente vai fazer 5h25, 5h30 a gente vai fazer intervalo. Então, por exemplo, esse termo aqui eu vou pensar assim, ó, Stagger, vamos deixar esse Stagger ainda aqui. Aí vamos ter sigma x a componente x, e aqui eu vou ter esse sigma a sobre 2 sim. Então, esse termo, estou agora começando a abrir esse termo. Tá? Então, esses índices ainda estão deixando. Agora, então eu estou mais, claro, Stagger, sigma i, estou fazendo o primeiro produto escalar no espaço. Y, sigma A sobre 2, e a mesma coisa para Z. Stagger, sigma Z, Z, sigma A sobre 2. Então, o que eu fiz? Explicitei os índices espaciais. Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Agora, esses índices aqui estão somados no espaço, ele já é no espaço de flavors. Então, cada termo desse, não vou fazer aquela coisa dos três, agora eu vou abrir esses A's. Então, agora eu vou ter A igual a 1, A igual a 2, A igual a 3. Então, agora eu vou ter Stagger, sigma x, A 1, x, sigma 1 sobre 2. Então, isso aqui é a componente, é o campo vetorial de qualidade 1, é o campo vetorial de flavor 1, componente x, mais Stagger, sigma x. Agora eu vou pegar o campo vetorial de flavor 2, também componente x, sigma A, sigma 2 sobre 2. Então agora eu estou abrindo essa soma em A só no setor X. Depois faço a mesma coisa para cá, não vou nem fazer. Mais Stagger, sigma Z, A, flavor 3, desculpa, sigma X, tudo aqui é tudo X. Componente X, sigma 3 sobre 2. Então essa matriz de Pauli é a matriz de Pauli do spin. Essa matriz de Pauli aqui é a matriz de Pauli, essa aqui é a matriz de Pauli no espaço, do que é elétron e pósitron, do que é elétron e neutrino. Aqui é a matriz de Pauli no espaço mesmo. Agora, essa, deixa eu colocar o psi. Agora, cada termo desse vai se desdobrar, porque essa matriz aqui vai acoplar o índice 1 daqui com o índice 1 daqui. E essa matriz aqui vai acoplar o índice I daqui com o índice J daqui. Então, o que nós teríamos que fazer aqui? Aqui nós teríamos que fazer o seguinte: quem é esse Stagger deitadinho aqui? Esse Stagger deitadinho aqui nós colocaríamos assim. Eu colocaria assim. É o psi1. Vamos colocar o psi1 Stagger. Então, dá até melhor colocar assim. Ó. Colocar o elétron Stagger.
neutrino Dagger, elétron Dagger. Porque isso aqui, eu estou colocando, quer dizer, claro que tem 1 e 2, mas esse índice 1 e 2 é o índice que vai misturar no espaço de flavor. Eu não estou nem abrindo ainda o índice de, isso aqui é sigma x, 1x, aí aqui eu vou colocar a matriz sigma 1, então isso aqui é 1 meio, de 0, 1, 1, 0. E aqui, neutrino elétron. Faço o mesmo, então, o mesmo para os demais. Agora já estou só me centrando nisso, estão vendo, né? Eu abri a expressão geral, agora, nessa linha aqui, eu trabalhei só isso aqui. Essa linha aqui, eu trabalhei só o sigma x. Só isso aqui. É só esse termo. Essa linha aqui, agora, é só esse termo aqui. Eu teria que fazer agora a mesma coisa para esse e para esse. Tá? Agora, dentro dessa linha aqui, eu estou agora trabalhando só esse termo aqui. Depois, é claro, coloco aqui a matriz 0 menos i 0, e depois coloco aqui 1, 0, 0 menos 1. Então, eu não vou abrir para os demais. Então, o protótipo desse termo aqui é esse termo aqui. Agora, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que efetuar esse produto no espaço de flavors. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, N Dagger, E Dagger, deixa o sigma x aqui, campo A1x, tem o fator 1 meio, vou dar o meio cá na frente de uma vez, e agora essa matriz vezes S. Dá elétron, neutrino. Então, agora, isso aqui significa esse cara. Então, isso aqui vai significar o seguinte: 1 meio de I Dagger, sigma x, A1x mais 1 meio de E Dagger, sigma x, A1x, neutrino. Então, esse termo aqui é só esse termo aqui. Desdobrou em 2. Mas ainda não acabou. Mas eu nem vou fazer, porque agora é óbvio. Agora, o que eu tenho que fazer? Essa matriz sigma x tem índice 1 e 2. Então, vai ficar aqui, ó. Esse aqui seria... Vamos lá. Chegou aqui. Uma vez na vida, vocês garantem, nunca mais vão precisar fazer isso, tá? Tem que fazer isso um dia na vida, só para a gente entender tudo que está lá dentro. Depois vocês próprio tempo, desenvolve a habilidade de fazer tudo isso. Se eu faço, por que vocês não vão fazer? Todo mundo faz isso de pacotinho, né? É só uma questão de tempo para acostumar, tá? Então agora, só fazer isso aqui. Agora aqui sim, eu tenho um ferro de 2 componentes, a matriz de Paul. Então, esse primeiro termo aqui vai ficar no meio do Ni1 estar, Ni2 estar, matriz sigma x, 0, 1, 1, 0, elétron é 1, é 2. Esse A1x é um número, ele passa para onde ele quiser, não tem nenhuma estrutura vetorial frente a essas então você pode colocar isso aqui de fora. E depois a mesma coisa para o segundo termo, mais 1 meio de E1 estar, E2 estar, sigma x, 0, 1, 1, 0. Deixa eu explicar, deixa eu pegar o meu tempo. Atento, vai ser neutrininho e 1, 2, aí agora acabou isso. Agora faz esse produtinho aqui, isso aqui vira E2, E1. Isso aqui fica Ni2. Então agora é só fazer. Então aí a gente agora vê tudo o que está acontecendo. Então significa que nesse termo aqui, eu vou ter, por exemplo, o termo típico aqui vai ficar 1 meio de Ni1 estar E2 A1x mais 1 meio de Ni2 estar E1 A1x e mais blá blá blá. Então a gente aí fica vendo, ó, a componente de spin A no neutrino
interage com a componente de spin down do elétron e nessa interação é trocado, pode ser emitido, pode ser absorvido, a componente X do campo vetorial de flavor 1. Eu tenho 3 flavors no espaço espacial, no campo de gate. Eu tenho índice A. Então, é isso, no grupo SO2. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou fazer por caso da QCD, que é o grupo SO3. São os quarks e os gluons. Aqui, nós estamos falando de férmions, que portanto são leptons, que são elétrons e neutrinos, nas interações fracas, simetria SO2 associada aos decaimentos fracos, e os bósons vetoriais intermediários. Esses A's aí são, na verdade, quando eu faço interagir um neutrino com um elétron, lá no mundo do LHC, a partir de amanhã a gente vai estar no workshop da UERN, falando um pouco sobre LHC, o que a gente está medindo, na verdade? A gente está medindo a interação elétron-neutrino trocando W. O decaimento dela no fundo do nêutron, né? Quando o nêutron decai num próton, num elétron, e emite um antineutrino do elétron, do ponto de vista do modelo padrão, está acontecendo aqui é que um quark D está emitindo um quark U, decai um quark U, emite um elétron e um antineutrino do elétron. Do ponto de vista das interações fracas da versão atual, o que eu tenho é uma interação entre um elétron e um neutrino. Um elétron interagindo com um neutrino. Então, de um lado eu tenho um elétron interage com um neutrino. Podemos colocar a coisa dessa forma. Tem uma interação, vamos dizer que eu tenho um elétron, e aqui eu tenho um neutrino, um antineutrino. Aí eles trocam esse bóson vetorial A, que é um bóson W, e aí esse bóson W ele vai se ligar aqui nesse vértice do U com D. Então é como se eu tivesse, colocar assim, um elétron, aqui, esse cara aqui fica neutro, emite um W-, esse W- está aqui, ele pega o quarto elétron, quarto D. Então é isso que nós fizemos. Nós, na verdade, estamos dando aqui quase já uma primeira radiografiazinha, assim, a primeira dica de como a gente consegue reproduzir esse decaimento fraco, o campo, o elétron interagindo com o neutrino, trocando uma partícula vetorial. Claro, aqui ninguém está sabendo que é o W mesmo, estou só dizendo que esse campo vetorial ele já vai estar fazendo a mímica daquilo que é o W das interações, o bóson vetorial intermediário. E esse campo aqui vai se acoplar num outro lado. Nós não colocamos os quarks aqui, nós colocamos só os leptons. Mas se nessa teoria SO2 que eu estou fazendo aí, eu vou deixar para cá agora o exercício, para vocês fazerem colocando os quarks. Eu vou colocar quark U e D no mesmo grupo de Plates, então em vez de elétron e neutrino, eu teria U com D. E o U com D também, ele se acoplaria com o próprio W. Então, é o W que está fazendo a mensagem. Ele faz interagir o elétron e o neutrino e traz essa interação para quark U e D. Na verdade, o que está acontecendo aqui é isso. O quark D decai no quark U. Quer dizer, esse vértice aqui está representando esse acontecimento aqui da física de interações práticas, o decaimento elétron. Então, isso aí é a visão de Alan Glasser para aquela interação de Fermi, que Fermi, nos anos 30, descrevia as interações fortes, fracas, dessa forma. Ele não sabia dos quarks ainda. Depois, com o advento da física de quarks, ficou claro que o decaimento é feito desse modo aqui. Então, isso aqui é o protótipo, já é uma matrizinha daquilo que são as interações fracas e o grupo SO2 associado, leptônico associado às interações fracas. Vocês entenderam como é que a coisa funciona? Então, vamos fazer o exemplo do caso SO3, para a gente poder reproduzir agora a QCD, e depois a gente vai voltar. Isso tudo é só um parênteses, aí é só para a gente entender o que está dentro daquele lagrangiano. Porque senão fica uma coisa muito formal, a gente vai deduz tudo, mas não sabe o que está fazendo, né? A gente trabalha com pacotes fechados, né? E não sabe muito bem o que vai acontecer. A gente precisa desmontar a máquina para poder fazer inovação tecnológica. Desmonta a máquina, vê tudo que está lá dentro e depois a gente fabrica o próprio modelo, né? Vamos ver se vai aparecer algum modelo no sistema da UERJ. Não é? Vai aparecer alguma alternativa ao modelo de Alan Glasser, né?
Se o Dória estiver lá, vai ter. Se o Dória não estiver lá, não vai ter. Ele já falou que amanhã ele não vai. Então a gente só vai aguardar as novidades na sexta-feira. Bom, agora eu deixo o lanchinho de vocês.